Gente, na química do Enem, a gente tem que entender que funções inorgânicas, ácidos, bases, sais e óxidos, sempre caem. Então, o que foi que eu escolhi hoje para fazer, né? Eu escolhi questões que vocês entendessem que, apesar de ser de sais e de óxidos, o Enem é tão inteligente, quem está fazendo provas, questões para o Enem é tão inteligente, que o danado pega sais e óxidos e usa ainda conhecimentos de ácidos e conhecimentos de bases. Não dá para fazer o Enem sem elas. Não dá para fazer o Enem sem ácidos, bases, sais e óxidos. Bom, o que a gente vai fazer hoje? Hoje nós vamos fazer questões. Nessas questões eu vou puxar conteúdo e nesse puxar conteúdo eu vou ajudar a vocês a memorizar o que sempre cai. Quer ver um exemplo? Carbonato de cálcio, CaCO3, é um sal. Sempre cai. Porque o Enem tem muito contexto para cobrar o carbonato de cálcio. O Enem sabe, né, quem está fazendo provas, sabe que tem carbonato de cálcio no cimento, na casca de ovo, nos corais, nas conchas, nas pérolas. Aí são muitas questões que ele pode fazer. Vamos ver como é que o Enem tem cobrado para vocês? Veja, a aula de hoje vai ser em cima dessas questões. A gente vai ter questões na página 10, questão 3, por exemplo, que é a primeira que a gente vai começar, ela vai ser sobre sais, mas ela vai puxar pH. E para você entender pH de sais, você tem que entender a força das bases e a força dos ácidos. Então, a aula de hoje, a gente vai fazer na página 10, questão 3, página 10, questão 5 e assim por diante. Então, vamos pegar logo essa página 10 do módulo de isoladas 1 e 2, né? Página 10, questão de número 3. E nessa questão de número 3, ela vai falar dos fertilizantes, é um contexto que o Enem gosta muito. Só que nos fertilizantes eu tenho substâncias químicas, geralmente sais. Esses sais não são pHs neutros, depende do que eles são formados. Então, o conhecimento que vocês têm que ter é quem formou esse sal, qual foi o ácido, qual foi a base que formou esse sal. E outra coisa, qual a força deste ácido e qual a força desta base. Eu sei que quem frequentou a aula direitinho assistiu uma revisão com Rafael. Rafael falou de ácidos, bases, força. Então, vamos puxar agora o conhecimento da gente e se por acaso não ficou consolidado, quando eu voltar eu faço uma revisão também, tá certo? Então, quais são os sais que o Enem está trabalhando aí nessa questão? Então, os sais foram NH4NO3, ele é um sal, né? Depois tem a ureia, aí eu boto já daqui a pouquinho, o nitrato de potássio, o KNO3. Depois ele colocou pra gente o fosfato de sódio, Na3PO4, e colocou pra gente o cloreto de potássio, KCl. Gente, todos esses que estão no quadro são sais. Lembrem que o Enem não tem tabela periódica. Então, alguns elementos desses você tem que ter uma noção onde ele está na tabela periódica. Por exemplo, potássio, sódio. Tá vendo? Só apareceu potássio e sódio. Potássio e sódio, a biologia fala o tempo inteiro. Bomba de sódio e potássio. Como é que eu vou para o Enem nem sei onde está o sódio, nem sei onde está o potássio? Sódio e potássio estão na família 1A. E se estão na família 1A, na hora que formam bases, porque o sódio e o potássio formam bases. Na hora que eles formam bases fortes. Eu vou apagar o quadro e a gente já vai fazer o esqueminha de bases fortes e bases fracas para vocês entenderem o que eu estou dizendo. O cátion do sal veio de uma base. Se for da família 1A ou 2A, são bases fortes. Se forem outros, são bases fracas. A 2A tem exceção também. A gente vai conversar sobre ela. Mas aqui eu tinha certeza que veio de uma base forte. E aqui em cima, ó, NH4, veio do NH4OH, fraquinha, fraquinha. Então, vamos fazer um esqueminha das bases e a gente vai logo entender que ácidos que formaram esses sais para a gente poder voltar para a questão e decidir qual a resposta. Chegou a hora da gente resolver a questão. Perceba o que ele está pedindo, aí a gente vai ler o último parágrafo da questão. A adição do adubo provocou diminuição no pH do solo. Então, quem leu a questão sabe que ele colocou fertilizante no solo. Tudo bem. Quando ele coloca fertilizante, ele coloca substâncias químicas nesse solo. Essas substâncias químicas são sais. E os sais podem ter pH ácido, básico ou neutro. Helena, como é que eu vou saber?
Você vai saber porque você vai ter que ver de onde ele se originou. Então, KNO3, quais são os íons que eu tenho? K+, NO3-. Esse K+, ele veio do KOH. Se ele é positivo, ele estava perto de uma coisa negativa. Ele estava perto de OH-. Se ele é negativo, estava perto de uma coisa positiva. Ele estava perto de H+. Então, KOH, potássio, é da família 1A. Todas as bases da família 1A são fortes. Então, base forte. O nítrico, o ácido nítrico, é um ácido que tem oxigênio. Então, 3 oxigênios menos 1 hidrogênio dá 2. Helena, você está fazendo essa continha? Lembra que a gente fazia assim? Se o ácido tiver oxigênio, a gente subtrai oxigênio menos hidrogênio. Se der 2 ou mais, ele é forte. Então, 3 menos 1, 2. Ele é forte. Se os dois são fortes, o pH vai ser como? Neutro. Então, não vai adiantar, porque ele está perguntando qual substância deixou aquele solo com pH baixo. pH baixo significa acidez. pH baixo significa tem um desses sais aí que está deixando o pH ácido. Só não é esse, porque esse o pH seria o quê? Neutro. Então essa é a lógica da questão. O que ele quer perguntar? Considerando o caráter ácido e básico, a diminuição do pH deve ser atribuída à presença de qual? Vamos comparar agora o NH4NO3. O NH4NO3, ele é formado de NH4OH, que não é da família 1A, não é da família 2A, consequentemente você já sabe que é uma base o quê? Fraca. O NO3-, que veio do HNO3, que se eu subtrair vai dar 2, e que eu já sei que ele é um ácido oxigenado forte. Então ele veio de uma base fraca e de um ácido forte. Quem é que vai predominar? O forte. Então o forte predomina, e o forte era quem? Ácido. Então o sal, quando jogado no solo, vai deixar o pH deste solo levemente ácido. Não é uma acidez, mas deixa levemente ácido. E se deixa levemente ácido, o pH do solo vai estar ácido. E a pergunta do Enem? A pergunta do Enem é: qual substância deixou o solo, diminuiu o pH deste solo, deixou ele ácido? A substância foi o NH4NO3. Eu fiz a análise de 2 substâncias com vocês. Vocês podem fazer as outras, né? Do Na3PO4, do KCl. E a ureia tem caráter levemente neutro. Levemente neutro. Então a ureia não seria o grande problema dessa história. O Enem fez isso várias vezes. Vamos ver outras questões de funções inorgânicas para vocês verem como é que o Enem está cobrando isso da gente. Certo? Aí vão agora para a página 10, né? Estamos na página 10 para a gente fazer a questão de número 5. Vamos lá. Meninos, essa questão que a gente vai fazer agora, a questão 5, é uma questão bem interessante. Veja só, nós possuímos no cotidiano da gente vários objetos de PVC. Tubos, cadeiras, essas cadeiras brancas, essas mesas brancas daqui de baixo lá no FIC, é de PVC. Tubulação na casa da gente, cano que passa água, é de PVC. PVC é um material muito utilizado no cotidiano. Só que PVC é um polímero. A gente não está vendo química orgânica, né? Mas, e eu vou fazer essa questão sem saber o que é um polímero? Não tem problema. Ele disse para vocês que o PVC é um material organoclorado. Então, ele tem uma parte orgânica e ele tem cloro. É a presença do cloro que você tem que ter cuidado. E aí, veja que legal. O ser humano já descobriu como aproveitar o PVC numa reciclagem. Existem vários tipos de reciclagem. É que a gente acha que reciclagem é só você pegar o material e transformar ele em outra coisa. Na verdade, eu posso aproveitar o material para a obtenção de energia. Então, existe uma reciclagem, que é uma reciclagem que a gente pega os materiais e queima. E nessa queima, você obtém energia desses materiais. Isso é uma forma de reciclar. Então, sabendo fazer isso no incinerador especial, no local especial, não é a céu aberto, a gente pode fazer a incineração no PVC. É o que o Enem está te dizendo. Quem leu a questão sabe que ele disse que uma das formas de aproveitar é incinerando, queimando o PVC. Só que tem que ter cuidado, porque no ato da queima, por ter cloro e por ter água no ambiente, vai terminar gerando HCl. E eu não posso liberar HCl para o meio ambiente.
porque eu vou gerar chuva ácida. Então, Helena, o que a gente vai fazer? O que o Enem diz. A gente vai ter que tratar antes de deixar ele ser descartado, os gases serem descartados para o ambiente. E aí ele disse que um tratamento adequado seria canalizar o gás que está saindo proveniente da incineração em. Então, o gás que está saindo tem HCl. E ele quer que eu borbulhe esse HCl, que esse gás que está sendo liberado, seja canalizado, seja conduzido para onde? Aí ele me dá opções. Todas as opções começam com água. Então, primeiro você tem que conhecer que águas são essas. Água de cal, água dura, água pesada, que águas são essas? E qual é o objetivo disso? Gente, isso é um ácido. Você não quer lançar para a natureza. O que é que você vai ter que fazer com esse ácido? Neutralizar. Então, você vai procurar uma alternativa que consiga neutralizar o HCl. Mas essas alternativas não foram dadas de graça. Então, cada palavrinha dessas, você vai ter que saber o significado. E é isso que a gente vai trabalhar para poder fechar a questão. Tudo bem? Então vamos lá. Letra A. Água dura. Água rica em íons cálcio e magnésio e outros íons. Então é uma água que você não pode tomar. Gente, Helena, posso não tomar? Tem cálcio, tem magnésio, não é bom não? Não, não é bom não, porque você vai tomar muito cálcio, muito magnésio, vai formar pedrinhas nos seus rins, porque você está tomando uma coisa que você não precisa. Você está tomando em excesso íons que você não precisa nessa quantidade. Então, a água dura é uma água que você pode encontrar quando cava um poço artesiano na sua casa. De repente, aquela água não é uma água apropriada para o consumo. Pode ser uma água riquíssima em sais. A água do mar é uma água dura. Bom, e daí que eu conduza o HCl, que é um ácido, numa água dura? Vai adiantar alguma coisa? Não. A água dura não é básica para neutralizar o ácido, então não poderia ser a resposta. Letra B. Água de cal. Quem é água de cal? Água de cal é água mais CaO. E se eu colocar água mais CaO, o que é que se forma? CaOH2. E CaOH2 é o hidróxido de cálcio. Hidróxido de cálcio é uma base. É uma base. Então, se eu canalizar o ácido para a água de cal, eu consigo neutralizar. E se eu consigo neutralizar, já não tenho mais problemas com o meio ambiente. Como nós estamos revisando, pensando no Enem, a gente vai discutir a letra C, a letra D e a letra E, que está na outra página, né? Deixa eu pegar aqui rapidinho. Quem é a letra C, a letra D e a letra E? Letra C. Água salobra, água com muitos sais. Uma água dura é uma água salobra. Uma água dura é uma água salobra. Agora, nem toda água salobra é uma água dura, porque a água dura é muito rica em cálcio, magnésio, tem ferro. A água salobra e a água dura não seria uma opção, porque se eu marcasse a água dura como resposta, eu também teria que marcar a água salobra como resposta. Água destilada, sem sais, só água, também não seria uma boa opção. Eu estou querendo alguma coisa para neutralizar. Água desmineralizada, quase sinônimo. Tirei os sais minerais, desmineralizei, tirei os sais. E se eu tirei os sais, também não vou neutralizar. Então, o Enem foi inteligente quando ele cobra essa questão, porque ele contextualiza legal. Aí o contexto é, eu posso reciclar conseguindo energia dos materiais. Isso é um tipo de reciclagem. Agora, tem que ter num local especial, não deixar esses gases serem lançados para a natureza. E no caso específico do PVC, não podia de jeito nenhum, porque ele terminaria formando quem? Um ácido. E o problema ambiental seria chuva ácida. Então, a gente pega, canaliza esse gás, trata esse gás, para poder não ter problemas com o ambiente. Tudo bem? Leiam a próxima. Na página 10, questão de número 6. Página 10, questão 6 é nada. Página 11. Página 11, questão de número 6, leiam para a gente fazer também. Veja, a gente agora vai fazer uma questão que todo ano o Enem cobra. Lembra que eu falei dos carbonatos? Chegou a hora. Olha, ácido muriático é bastante utilizado na limpeza pesada de pisos para remoção de resíduos de cimento. Sua aplicação em resíduos contendo quantidades de carbonato de cálcio resulta na liberação de um gás.
eu tenho que parar de ler e explicar para vocês uma coisa. Carbonato de cálcio todo ano cai. E onde é que eu encontro o carbonato de cálcio? No cimento, nas conchas do mar, nos corais. Eu encontro, sabe onde mais? Nas pérolas, na pedra sabão, no mármore. Então, como eu encontro em tudo isso e mais algumas coisas que eu não coloquei aqui no quadro, é muito fácil de fazer questão com carbonato de cálcio. Aí o que o Enem tem feito? Ele pega um contexto, no caso aqui desse, ele está falando do cimento. Ele está falando que o cimento, digamos que eu fiz aqui a reforma do FIC, ficou um monte de cimento no chão, e eu vou jogar ácido neste cimento que ficou no chão para remover esse cimento. E dá certo. Por quê? Porque todo carbonato, não necessariamente o carbonato de cálcio, mas todo carbonato, todos os compostos que têm CO3 reagem com ácidos. E quando eles reagem com ácidos, eles liberam obrigatoriamente CO2 e outras coisas mais. Vamos entender? Veja, CaCO3 mais HX qualquer. Na hora que você trocasse de lugar o cálcio com o hidrogênio, iria formar H2CO3 e iria formar aqui um sal correspondente, porque o cálcio viria para cá e iria formar aqui um composto. Ah, Helena, eu não saberia que aqui era 2. Olha, se eu só tenho um hidrogênio e eu tenho X, ele está com o NOx aqui 1+, né? Mas ele vai substituir o cálcio que tem NOx 2+. Então eu preciso de 2 hidrogênios. O ácido formado sempre com o carbonato reagindo com ácido, o ácido formado é sempre o carbônico. E o ácido carbônico, ele vai se decompor em CO2 e água. Oi, gente, presta atenção agora. Oi. É esse CO2 que você não pode esquecer. Todas as vezes que um carbonato reage com ácido, libera CO2 e outras coisas mais. Bora ver o que a questão está pedindo para a gente? A questão está pedindo para a gente a fórmula do gás que vai ser formado quando o carbonato reage com ácido. O gás é o CO2 e ele está pedindo para a gente o que é que a gente iria fazer. Olha, um teste que pode ser realizado para confirmar a presença do CO2. Enem adora testes, vocês sabem disso. Eu tenho comentado com vocês, teste de adulteração da gasolina, teste de cloreto na água e agora o terceiro teste, olha, e esse eu não quero de jeito nenhum esquecimento, que é como é que eu sei que o gás liberado é o CO2? Como é que eu testo a presença do CO2? Mas olhem logo as alternativas. Quantas alternativas nós já cortaríamos? 2 de certeza, a letra C e a letra D, porque não é o CO2 que está sendo liberado. E ficamos com quantas? Letra A, letra B e letra E. Então, a gente vai analisar as 3. Veja, se vocês já conseguem perceber como é o Enem. CO2 é um óxido ácido. Então, para eu fazer um teste, eu tenho que colocar em contato com alguma coisa que reaja com ele. Se ele é um óxido ácido, eu vou ter que colocar com quem mesmo? Lógico que tem que ser com uma base ou com alguma coisa que tenha caráter básico. Aí ele disse, borbulhar em solução de KCl. KCl foi a aula de hoje. KCl é um sal que veio do KOH, que é uma base forte, e do HCl, que é um ácido forte, pH neutro. Não vai adiantar, que ele nem vai reagir. CO2 é um óxido ácido, e ele quer que eu borbulhe no ácido nítrico. Óxido ácido borbulhar em ácido não vai reagir. E o último tem CO2 borbulhando numa base. Reage e forma, para os seus olhos verem, um precipitado de carbonato de bário. Esse é um dos testes mais famosos de identificação de CO2. É borbulhar CO2 em uma base que possa reagir com ele e formar precipitado. Quais são as bases mais usadas nesse teste? Esta que você está vendo, que é o hidróxido de bário, e o hidróxido de cálcio, que também é muito utilizada. Deu para entender a lógica? A lógica é, carbonatos reagem com ácidos. E libera o quê? CO2. E o que o Enem quis da gente? Que a gente fizesse um teste para ver se era CO2 mesmo que estava sendo liberado. Que teste é esse? Se o CO2 é um óxido ácido, eu tenho que borbulhar em alguma coisa que seja básica. Legal? Todo mundo entendeu?
Meninos, agora vocês vão ficar com os monitores, né, com o monitor, e eles vão dizer as páginas das questões que eu marquei e vai discutir com vocês, tá certo? Em breve eu estou de volta e eu tenho certeza disso. Agora aproveitem bem a aula, esse assunto cai muito, muito mesmo. Então, façam um momentinho de vocês, com a cabecinha trabalhando, para que eles possam explicar e tirar as dúvidas de vocês, tá? Em breve a gente se encontra.